Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer então a correção dos exercícios em classe, das aulas 41 e 42, que é a introdução à hidrostática e a pressão de uma força. Então, para a gente começar, vocês podem abrir a apostila na página 186. No nosso primeiro exercício, na nossa primeira aula, a gente falou aqui sobre a densidade. Então, a gente sabe que para a gente calcular a densidade de um corpo é a massa sobre o volume. E quando a gente tem a massa específica de um corpo, ela é definida pela massa desse material dividido pelo volume desse material. Então, quando a gente tem um sistema aqui, que ele é formado por mais de um material, a gente vai calcular aqui a massa, somando todas as massas, dividindo pela somatória desses volumes, tá? Então, a gente utiliza todos aqui. Lembrando que, geralmente, quando a gente tem ar, a gente desconsidera ali a massa do ar. Então, no nosso primeiro exercício, ele fala um pouquinho do chocolate, que aqui todo mundo gosta de chocolate, né? E ele fala aqui da produção do chocolate, de todo o processo de fermentação. Leiam esse textinho, ele fala bem legal aqui sobre essa produção de chocolate. E ele fala aqui no final a massa específica, né, considerando a massa específica do chocolate ao leite, de 1.300 kg por metro cúbico, e a densidade de uma barra de chocolate airado, que é 0,5 gramas por centímetro cúbico. Temos aqui algumas imagens também, tá? Das sociedades aqui, né? Astecas e tudo mais, falando aqui da utilização desse chocolate, do cacau, né? Então, o nosso primeiro exercício, ele pergunta o seguinte: qual é o volume em centímetros cúbicos de uma barra maciça de chocolate de 325 gramas? Então, eu tenho aqui a massa específica, né, desse chocolate. Então, eu tenho aqui o chocolate, é uma barra maciça, não é airado, então eu tenho aqui de 1.300 kg por metro cúbico. A gente faz a conversão aqui e a gente tem que esse valor é o equivalente a 1,3 gramas por centímetros cúbicos. E a massa do chocolate, que é 325 gramas. Substituindo aqui na nossa fórmula, né, a gente sabe que como é um único material, ou seja, só o chocolate aqui, a massa específica dele é igual à da densidade, ou seja, massa sobre volume aqui. Então, isso a gente tem aqui que essa massa específica é de 1,3, a massa dele é de 325. Esse aqui está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. O 1,3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter de 325 dividido por 1,3. Então, a gente tem aqui que o volume é 250 centímetros cúbicos. Tudo bem? No nosso segundo item desse exercício, o item B, ele fala agora que a gente tem um chocolate airado, né? Então, ele pergunta qual foi a massa aqui que foi economizada nesse processo. Então, ele quer fazer um chocolate com o mesmo volume dessa barra anterior aqui, que foi de 250. Então, sendo que a gente tem uma barra airada, a gente tem que a densidade é de 0,5 gramas por centímetro cúbico. Isso foi dado aqui no enunciado, a gente tem esses valores. E o volume a gente calculou aqui no A de 250, ele fala para a gente utilizar esse mesmo volume. Então, a densidade vai ser a massa sobre o volume. A gente tem a massa do chocolate, a massa do ar a gente desconsidera, né? A gente não vai utilizar. Substituindo o valor de densidade e o valor do volume, esse volume de 250 estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando, então fica meio vezes 250. Então, a gente tem que a massa de chocolate vai ser de 125 gramas. Então, observe, para duas barras com o mesmo volume. A de chocolate aqui maciço, né? A gente utilizou 325 gramas de chocolate. E no caso do airado, a gente utilizou 125 gramas de chocolate, ou seja, ele utilizou aqui, ele economizou 200 gramas de chocolate quando ele fez essa barra airada, tá?
No segundo exercício, ele fala aqui sobre esses objetos que, na verdade, eles nem são úteis, né? Eles são engenhosos, a gente utiliza como enfeite em casa, né? E ele tem aqui um exemplo desse objeto em que eu tenho dois líquidos, né? Eles são immiscíveis, eles não se misturam, eles têm densidades diferentes, e eu tenho esse suporte que vai balançando, né? Então, esse movimento dele vai simular o movimento das ondas do mar. Então, ele fala assim, supondo que 60% desse volume do tubo é de água e 40% de óleo. Qual é a densidade desse corpo água mais óleo em gramas por centímetros cúbicos? Então, ele fala para a gente considerar a massa específica da água de 1 grama por centímetro cúbico e a do óleo 0,8. Então, a gente tem aqui que o nosso volume é 0,6 vezes o volume total é o volume da água, né, 60%, e 40%, ou seja, 0,4 vezes o volume total é de óleo. Aqui a nossa massa específica da água é 1 e a massa específica do óleo é 0,8. Então, a gente tem que a densidade água mais óleo vai ser a massa da água mais a massa do óleo dividido pelo volume da água mais o volume do óleo. Neste caso, nós não temos aqui a massa. Eu coloquei aqui a fórmula para vocês, tá? Aqui em cima. Então, eu tenho a minha fórmula de massa específica. Na minha fórmula, aqui, eu utilizei a massa. A massa é igual a massa específica vezes o volume. O volume está dividindo, ele passa para cá, multiplicando. Fica volume vezes a massa específica. E foi o que a gente colocou aqui, né? Massa específica da água vezes o volume da água, mais massa específica do óleo vezes o volume do óleo. Substituindo, né? Massa específica da água é 1, o volume aqui da água é 0,6 vezes o volume total. Mais a massa específica do óleo, que é 0,8 vezes o volume, que é 0,4 o volume total. Isso tudo dividindo pelo volume de água mais o volume de óleo, que é o volume total. Então, o volume total aqui, depois que a gente somar, vai ficar um volume total em cima e outro embaixo, a gente corta. Então, fazendo aqui as multiplicações, a gente vai ter que essa densidade, né, da mistura água mais óleo vai ser de 0,92 gramas por centímetros cúbicos, tá? Pessoal, aqui você pode multiplicar 1, vezes 0,6 e o 0,8 vezes 0,40, a gente soma, vai ficar com essa incógnita de volume total. Aí você pode cortar depois, tudo bem? Na nossa segunda aula aqui, que é sobre a pressão de uma força, a gente tem aqui que a pressão vai ser a força de contato normal, né? A gente tem a força de contato sobre a área, né? Então, substituindo aqui, a gente vai ter o nosso primeiro exercício, ele fala aqui sobre construções, né? Quando a gente tem uma construção, ele mostra um esqueminha, então a gente tem a laje, a gente tem aqui as vigas, né? Que fazem a conexão da laje, a gente tem esses pilares, né, que conectam ali, e embaixo desses pilares nós temos então as sapatas. Então, o que ele fala? A laje é a placa que separa os dois pavimentos, tá? Então, ela pode conter fiação elétrica, entre várias outras coisas. As vigas, elas se apoiam em barras verticais, que são os nossos pilares. Então, eu tenho aqui a minha viga e eu tenho os meus pilares. Ele fala aqui que o pilar ele sustenta, né, todo esse esforço que é transmitido pela viga. E ele fala que aqui embaixo, para esse pilar ele se apoiar, a gente tem algumas bases aqui embaixo. Essas bases são o que a gente chama de sapata. Por que a gente tem essa sapata aqui embaixo, pessoal? Porque se eu não tenho essa base alargada, lembra que a gente deu o exemplo do elefante lá no vídeo, ela acaba afundando, né? Esse pilar ele vai acabar afundando, então a gente faz essa base para diminuir ali a pressão, aumentar a nossa área de contato. Então ele dá aqui um valor, ele fala que a gente tem
que a resistência à compressão do solo dessa construção é de 200, olha só esse K na frente do newtons por metro quadrado, lembre-se que aqui quando a gente tem esse quilo na frente, é sempre vezes 1000, sempre vezes 10 a terceira, e ele pergunta aqui qual que vai ser essa força máxima, né, que essa pata vai poder aplicar nesse solo, e ele tem aqui que a base, né, vai ter dimensões de 1 metro, né, de largura e 1 de comprimento aqui. É um quadrado. Então, olha só, a gente tem aqui a pressão média do solo, então 200 vezes 10 a terceira, esse K aqui é 10 a terceira, tá, gente? Quilonewton aqui, newton por metro quadrado. A área, observem aqui, pessoal, eu quero que vocês alterem, porque aqui ele tem dimensões de 1 por 1, então altera aqui no seu exercício, utiliza 1,5, tá? 1,5 por 1,5. Então, a gente vai ficar aqui com a nossa área de 2,25 metros quadrados, né? Lado vezes lado, cálculo da área. Então, quando a gente calcula aqui a pressão média, ele já deu esse valor, que é de 200 vezes 10 a terceira. A área a gente sabe que é de 2,25, né? Lado vezes lado, 1,5 vezes 1,5. Tá dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, a normal aqui vai ser de 450 quilonewtons, tá? No B, então, ele fala o seguinte, sabendo que essa resistência é 10 megapascal, então quando a gente tem esse M é 10 a sexta, tá? E suponhando então que esse esforço na base, né, vai ser devido ao próprio peso e que vai ser de 400 kilonewtons, calcule a medida do quadrado dessa secção para ele resistir. Então, agora eu quero descobrir aqui a minha área, tá? Lembrando que a área é lado vezes lado, então a gente vai substituir aqui. Esse 10 megapascal é 10 vezes 10 elevado a sexta, tá? Então, a gente vai substituir isso na área da pressão parcial. A normal eu tenho aqui que é 400 kilonewtons, então 400 vezes 10 a terceira, e a área é lado vezes lado, lado ao quadrado, tá? Então, a gente isola esse L, passa para o outro lado multiplicando, e esse 10 vezes 10 a sexta passa para o outro lado aqui, dividindo. Depois a gente tira o valor aqui da raiz, tá? Lembrando que quando a gente tem valores com notação científica, né, uma divisão, a gente vai fazer a subtração desses expoentes. Então, a gente tem aqui que o lado tem que ter 0,2 metros ou 20 centímetros, ok? Para fazer aqui o nosso próximo exercício, ele vai falar aqui, então, sobre um experimento. Aqui o slide, né? Ele vai falar sobre um experimento para provar ali a ação da pressão atmosférica, tá? Então, leia esse texto, aqui bonitinho. Ele mostra esse aparato, mas resumindo, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui duas placas, tá? De forma de cilindro, e elas têm algumas forças que são aplicadas sobre ela. Estou demonstrando aqui essa força de ação da pressão atmosférica, que tem a intensidade de 10 a quinta newton por metro quadrado, tá? Nós temos ali a tração, porque nesse experimento, então, ele colocou os cavalos aqui para puxar essas duas placas, tá? E ele pede para a gente calcular, então, a intensidade dessa força de tração, tá? Então, como a gente tem essas placas que elas estão submetidas somente à ação dessa tração, que está aplicada pelos cavalos, que são atrelados ali, e a gente tem também a força atmosférica, tá? Então, para a gente visualizar essas duas placas, elas foram desenhadas aqui separadamente, tá? Tendo aqui o vácuo entre elas. Então, a gente tem a tração e a pressão atmosférica. Nós temos aí a área, que foi dada no exercício, de 0,2 metros quadrados, tá? Então, a gente não tem outras forças que são aplicadas nessa face interna. Então, a gente tem aqui que a tração vai ser igual ao valor da força da atmosférica, né? A força. Então, a gente tem aqui que a força vai
Substituindo a nossa fórmula, vou voltar aqui, né? Quando a gente volta aqui nessa fórmula que a gente tem a normal aqui, pressão vezes a área, então substituindo aqui, a gente tem a pressão vezes a área, substituindo essa força, tá? Então a tração vai ser, a gente tem a pressão de 10 elevado à quinta e a área de 0,2, então a gente faz somente a multiplicação, né? Os dois valores são iguais aqui. Então, a gente tem que a tração é de 0,2 vezes 10 elevado à quinta newtons, tá? Então, ele mostra aqui que para cada um dos cavalos vai ser 1/8 dessa força. Ou seja, a tração de cada cavalo vai ser 2.500 newtons. Dúvidas, enviem por e-mail, façam os exercícios propostos e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.